Ação, bom dia. Vamos escolhendo os nossos lugares aí, nos aproximando. Amém. Som. A palavra de Deus, ela nos ensina que é agradável viver em comunhão. Amém? Então, quando nós nos reunimos de domingo de manhã aqui, é uma expressão disso. Amém? É algo que incentiva a nossa comunhão uns com os outros e a nossa comunhão com Deus. Então, não é qualquer evento, né? Não é apenas algo que a gente faz para cumprir um protocolo, mas é algo que a gente faz por causa de um entendimento de que estamos juntos, repartindo a nossa vida uns com os outros, a fim de adorar o nome do Senhor. Amém? Então, quando estamos aqui prestes a começar a reunião, é um momento importante, onde a gente coloca as nossas vidas divididas com os nossos irmãos e também diante do Senhor, porque Ele diz que se nós estivermos reunidos, Ele também está no meio. Amém? Então, eu vou convidar você a ficar de pé aqui, nós vamos adorar o Senhor agora. Hoje é dia de ceia, é dia de estarmos na presença dEle com as nossas vidas. Amém? Senhor, nós buscamos a Tua face nessa manhã, Deus. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor agora, Deus. Pai, nós não temos nada de bom para dar ao Senhor, Deus. Mas nós sabemos que o Senhor criou cada um de nós aqui, Senhor, para estarmos contigo, Deus. E é isso que nós queremos fazer nessa manhã, Senhor. Amém. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Sim. Limpa o nosso coração mais uma vez, Senhor. Limpa a nossa mente, Senhor. Purifica as nossas vidas, Senhor. E que nesta manhã, Senhor, o Senhor faça grandes coisas aqui no nosso meio, Deus. Amém. Que o Senhor traga cura para quem precisa de cura, Senhor. Que o Senhor traga ânimo para aquele que está desanimado, Senhor. Nós, com ousadia, Senhor, buscamos a Tua face, Senhor, por causa do sangue de Jesus, Deus, que nos livra e nos purifica de todo mal, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo vem reinar em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que
terra. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Você crê que você foi criado por Deus? Amém. Uma das coisas que eu sempre tento ensinar para o meu pequenininho ali é que foi Deus que criou ele, né? Que Deus é o Criador, que Jesus é o Criador de todas as coisas. E se foi Ele que te criou, você tem um valor. Amém? Às vezes a gente pode pensar, não, a Terra tem 7 ou 8 agora, quase 8 bilhões de pessoas, mas não tem uma pessoa nessa terra que é igual a outra. Então Deus foi quem te planejou, e Ele te planejou para você fazer parte da família dele. O que acontece é que a maioria das pessoas no mundo não sabem disso ainda, né? E é por isso que a gente prega o Evangelho, porque cada um deve fazer parte da família de Deus. Mas você não é uma pessoa qualquer, Deus criou você. Amém? E tem uma música que a gente cantava, né? Faz muito tempo que eu não ouço ela. Aí eu falei, vou cantar ela essa manhã, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você
que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Pode falar pro seu irmão. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. E Ele se move no nosso meio, amém? Porque nós somos importantes para Deus. Ele mandou o seu próprio Filho para que morresse no nosso lugar, para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós tivéssemos vida. Então valorize a sua vida. E a maneira mais preciosa que você tem de valorizar a sua vida é entregando ela a Deus, amém? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória.
se levantaram contra mim. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Amém. A palavra diz que a mão do Senhor não está recolhida. Diz que a mão do Senhor ela sempre está estendida para nos abençoar. Amém. E eu sei que às vezes você pode estar celebrando uma vitória, né? Você pode estar comemorando algo que Deus te abençoou recentemente, mas pode ter muitos dos nossos irmãos que não estão vivendo essa fase, né? E que estão precisando da vitória do Senhor em suas vidas. Então eu queria que nós levantássemos as nossas mãos agora e orássemos pelos nossos irmãos. Pode ser você, às vezes você está aqui e está precisando de algo de Deus, e nós queremos orar agora, porque quem pode mudar a nossa história, quem derrota o inimigo, é o nosso Deus. Amém? Senhor Jesus, eu quero orar nesta manhã, Senhor, por cada um dos irmãos, Deus, que estão enfrentando batalhas, Senhor, às vezes duras, às vezes complexas, Senhor, às vezes coisas que não têm solução, Deus, mas o Senhor sabe de tudo, Deus. E nesta manhã nós colocamos cada uma dessas histórias, Senhor, cada um desses problemas diante do Senhor, Deus, para que o Senhor toque a vida dos nossos irmãos, Senhor. Às vezes com problemas financeiros, às vezes com problemas de saúde, às vezes com problemas familiares, Senhor. Nós abençoamos os irmãos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que cada um seja abençoado, Senhor, seja guardado no poder do Teu Espírito, Senhor, que como cantamos aqui, se move no nosso meio, Senhor. Então, nós guardamos a vida dos irmãos, Senhor, diante do Senhor, com o sangue de Jesus, Senhor, para que cada um que esteja enfrentando um problema, seja abençoado de alguma forma pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que se move no meio do impossível, Senhor, que faz coisas que o homem não pode fazer, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Aleluia. Amém. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é esse Deus, Deus. Amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes.
quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos Clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. teu nome Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. teu nome Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás Santo, santo pra sempre. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus. Amém.
Amém. Sim, Jesus. Amém, Deus. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Bom dia, irmãos. Vamos ter o nosso momento das ofertas, dos avisos. Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, se quiser, pode já trazer aqui. Colocando os avisos, só pedir para acrescentar já, dia 18 ou 17, a gente falou? 18, né? 18/10, vai ser a reunião das mulheres, né? A cada reunião bimestral, às 17 horas, dia 18/10. Os pequenos grupos se reunindo normalmente, né, durante as semanas, culto normal, semana que vem. Aí nesse dia 18, né, como vai ser às 17 horas, aí não tem a escolinha das crianças e o grupo dos adolescentes. A gente também já está com a... Pode colocar os avisos. Eu não sei de cor tudo também, viu? Tem que ler. Dia 25/10 está sendo programado um passeio para o zoológico de Sorocaba. E dia 8, a chácara vai ser só no dia 9, tá? A chácara lá em Elias Falto. Só que dia 8, os seguidores, que é aquele grupo de jovens, né, que se reúne ali em Valinhos, né, vão estar aqui, vão estar participando das atividades da igreja no sábado à tarde, no sábado à noite. Mas a chácara vai ser no dia 9 de novembro, então está programado. É isso. Aí qualquer dúvida, isso aí está no WhatsApp, está lá no Instagram também para ir acompanhando. Vou chamar o pastor. Hoje as crianças vão descer. Só o Rafael? Acho que é... Cadê? Tá lá, não. Tá indo lá. Senhor Jesus, vamos estender nossas mãos, vamos agradecer pela palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Nós queremos agradecer, Senhor, pelas ofertas também, Senhor. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos com paz, com prosperidade, Senhor. Abençoa também a palavra que vai ser ministrada pelo pastor Marco, Senhor. Que ele seja instrumento do Senhor. Que o Espírito Santo ilumine, Senhor, conduza esse momento, Senhor, para que ele traga daquilo que vem do alto, daquilo que vem do Senhor, para compartilhar aqui com a igreja, Senhor. Nós o abençoamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado. Poderíamos ficar louvando o Senhor o dia inteiro. Como é bom. Não é? Não é? Bom demais. Graças a Deus pelo Senhor que nos guarda. Que nos traz livramentos. Hoje vamos ter a nossa ceia, né? E é um privilégio, né? Tomar a ceia é um privilégio. Amém? Não é uma coisa deste mundo. É uma coisa do céu. Né? Por aquele que morreu por nós, né? Se entregou, deu a sua vida, foi enviado
dos céus. Deixou o Pai e veio para morrer por nós e dar o seu corpo por nós e dar o seu sangue por nós. Então isso é um privilégio, amém? Poder participar. E diz que quando nós temos essa convicção, nós somos sarados, nós somos curados. Porque ele diz: quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Vê que profundidade é isso. Uns dizem que quando se ora pelo pão e pelo vinho, se materializa Jesus nisso. Outros dizem que é pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que nós enxergamos na ceia, isso é importante. Porque quando nós tomamos sem enxergar o que está nela, o que representa nela, também é um problema. Porque diz que por causa disso há muitos doentes. Há muitos que dormem, Então, só um ensaio aí, Um ensaio nisso. O vento aqui quer competir comigo, virando as folhas das páginas da Bíblia. Bom, nós estamos vivendo... Se desligar esse negócio aqui, faz muito calor? Olha que o inferno é super quente, hein? É porque ele fica... Eu puxo para cá, ele puxa para lá. Eu não sei quem que está competindo aqui, se é o vento ou é outra coisa. Mas nós estamos vivendo num mundo terrível, num mundo difícil. Acho que todo mundo tem percebido isso, não é? Guerras, rumores de guerras, ameaças, promessa de paz, não é? Nós estamos, parece que, vivendo naqueles dias em que os nossos olhos precisam voltar para o céu e vigiarmos, porque a volta do Senhor está próxima, não é? Isso nos leva a desejar estar olhando para Cristo mais firmemente. A Bíblia fala que nós devemos vigiar, porque o Senhor vai vir buscar a igreja, não é? Então, nós precisamos viver alertas com relação... Olha, se estiver fazendo calor, eu vou aguentar aqui. Não, eu não quero que os irmãos fiquem queimando aí. Calor, mas então nós devemos vigiar, Muitas vezes a gente se esquece e a gente entra no embalo do mundo. Não devemos entrar no embalo do mundo, mas esse mundo faz tudo para seduzir nossas mentes, nossas almas e nos tomar para ele, Mas nós sabemos que fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Amém? E nós precisamos criar essa consciência bem firmemente na nossa mente, na nossa alma, para, em tempo algum, como diz Hebreus, nos afastar das verdades ouvidas, Amém? Amém? Nós ouvimos verdades que os antigos não ouviram, Nós recebemos um tesouro, nós recebemos coisas que os antigos não tinham visão, eles não enxergavam a Cristo, eles não viam o Senhor, Mas nós também estamos neste mundo
E Pedro, ele sempre nos alerta que o fim pode estar próximo, não é? E muitas vezes falta no nosso coração o temor de Deus, não é? Falta o temor, falta a fome, falta a sede, o desejo maior de conhecer a Cristo. E eu creio que nesses dias são dias propícios para isso, né? Nós tivemos aí esse dia de oração e arrependimento, dia 1º de outubro, e nós viemos aqui na madrugada e foi muito, muito assim, enriquecedor para a vida da gente. Eu acredito que quem esteve aqui, não estou cobrando isso dos irmãos, por favor, pelo amor de Deus, não é isso, mas aquela experiência de ter vindo de manhã orar foi muito preciosa. E nós já fizemos muito isso no passado, não é? Mas nós devemos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar o poder do Senhor. Nós precisamos buscar a presença do Senhor para que Ele venha na nossa vida e faça uma grande transformação, uma grande mudança no nosso interior, no nosso ser. Amém? Eu estava lembrando que quando eu vim para a igreja, muitas coisas marcou minha vida, de maneira muito forte. Né? Porque eu comecei a estudar a palavra, comecei a meditar na palavra, e ela pegou no meu coração, foi ela que me tomou. E foi assim precioso, tem sido assim precioso. E eu vou repartir para você alguma coisa que talvez a gente não fala para todo mundo, e muitas vezes a gente não compartilha, mas queria que você soubesse o que aconteceu, a fé que aconteceu no meu coração, não é? E eu queria falar para os jovens, uma coisa que muitas vezes ninguém fala, não é? E eu tenho entendido que a nossa palavra, ela tem que ser profética. Porque quando ela é profética, ela produz fruto para o futuro, para o presente e para o futuro. Então, a nossa pregação, ela tem que ser profética. Amém? É profética, porque quando nós falamos da palavra, ela é profética, porque ela deve falar de Cristo, ela deve falar do Senhor, né? Então, a palavra, ela tem que ser profética. Eu tenho que ministrar ela como algo vivo que está acontecendo, que vai acontecer. Porque os frutos, muitas vezes na nossa vida, ele só vai aparecer daqui 30 anos, daqui 40 anos, daqui 20 anos. E quando eles se apresentam lá no futuro, ele pode não ser frutos bons. Entende? Entende? Então, é responsabilidade de todos nós profetizar a palavra, para que ela atinja não só o momento, mas ela atinja o futuro das crianças, o futuro dos nossos filhos. Né? Então, eu vou falar uma coisa aqui que eu falei para os jovens, vocês já sabem, talvez, não é? É o seguinte, o mundo fala o seguinte, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Todo mundo, os mais velhos, conhece isso, né? Não é verdade? E com quem então nós vamos andar? Eu vou
diz que Noé andava com Deus. E Pedro cita Noé, no mínimo 2 vezes. Olha, no Novo Testamento, Pedro usa a história de Noé. Então, ele diz quem era Noé. Quem era Noé? Esses dias eu tenho falado a respeito de Noé, né? E Pedro fala quem era Noé. A Bíblia diz, ele diz assim que Noé era pregador, pregoeiro da justiça. E quem é a justiça para nós? É a justiça do mundo? Não. Paulo fala que não é essa justiça, mas a justiça que nós temos em Cristo. Ele é o justo. Amém? Ele é o justo. Ele é com quem eu devo andar. Amém? Então, se nós pregamos, profetizamos, né? Essa palavra vai produzir frutos. E vai produzir frutos há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos. Isso é muito tempo para nós, né? Então, eu queria deixar isso, principalmente para os jovens. Receba o Senhor Jesus como aquele que você não tem como andar sem Ele. Amém? Eu queria repartir uma palavra em Lucas, capítulo 8. Talvez eu vou acelerar aqui, mas talvez demore um pouquinho, mas não perca o fio da meada, porque nós vamos chegar na ceia. Nós vamos chegar na ceia, né? 22, 8 de Lucas, diz assim: E aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: Onde está a vossa fé? Eles possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que me não tormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelos demônios para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o... Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera,
fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes que também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da vizinhança dos gadarenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhes que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito. Amém. Amém. Então, nós vemos aqui esse acontecimento, não é? Jesus está em um lugar, né? E, de repente, ele diz que deveriam passar para outra margem do lago, e partiram. Veja bem, ele está num lugar junto com o povo, e daí ele fala: vamos passar para o outro lado do lago. Dizem que esse lago tinha 19 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Né? Jesus vai até, passa com eles e depois volta. Mas nessa passagem, nessa travessia, o que acontece? Diz que esse lago aí é o lago que é 200 metros abaixo do nível do mar. E ele fica num lugar onde venta muito forte. E diz que ao sair para navegar, Jesus adormeceu. Né? Jesus dormiu, não é? E os discípulos estavam no barco. E o vento começou a soprar. E a ventania começou a querer afundar o barco. E os discípulos ficaram desesperados, não é? E ele falou: mestre, está dormindo? Acorda, não se importa que nós venhamos a afundar e morrer? Né? E Jesus, então, acorda e ele repreende a fúria do vento. Né? Eu nunca fui assim no mar, no alto mar, como dizem, não tive essa experiência. Mas diz que ali venta muito e faz ondas altas e fortes. Né? E eu fiquei pensando aquelas pessoas que ficam no mar, como é que é, competindo? Com a prancha, como é que é? O surfista, né? Aquilo é onda, né? Não é? Parece que eles só gostam de onda grande, não é? É um negócio assustador, não é? Imagina você levar uma lambada daquela água assim, você já desmaia. Imagina que Pedro e João e os seus colegas eram gente do mar. Eram gente do mar, gente acostumado. E eles ficaram desesperados. E então eles acordam o mestre. E o mestre repreende aquelas grandes ondas. E o que acontece com elas? Diz que tudo cessou. Ficou tranquilo. Não é? E veio a bonança. Veio a paz. Veio a tranquilidade. Não é? Toda vez que nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida,
nós encontramos dificuldades. Mudar é um negócio complicado, né? Não é? Mexe com a nossa cabeça. Eu falo isso porque eu sofri muito com essa questão de mudança. E eu estava pensando assim, como que aconteceu aquilo na nossa vida? Nós éramos... meu pai era agricultor e ele mudava 2 vezes por ano. A gente mudava 2 vezes por ano. A gente era nômade. Sabe o que é isso? Já conhece a história do mundo? Nós éramos nômades. Nós parece que acampava ali, dali um pouco tinha que mudar para outro lugar, acampar em outro lugar. E essas mudanças, elas causam um choque na nossa cabeça. Não é? Porque ela nos transforma. Vai indo que ela vai nos modelando. E os discípulos aqui, eles levaram um choque. Era gente que conhecia o mar, conhecia a fúria da água. E muitas vezes nós não queremos passar por mudanças. A única coisa que transforma a nossa vida são os choques de realidade que nós encontramos nesse mundo. Não é? Quando a gente passa por experiências, a transformação acontece na nossa cabeça. Aqueles discípulos, eles eram acostumados com isso. E quando eles acordam e essas ondas se acalmam, Jesus faz uma pergunta crucial para a vida deles. Qual foi a pergunta que o Senhor fez para aqueles discípulos? Onde está a vossa fé? Você pensou? Se eles tivessem ficado lá, tranquilo, do outro lado, Jesus não teria tido essa experiência para perguntar a eles, aonde está a vossa fé? Quem sabe Deus hoje está perguntando para nós, onde está a vossa fé? Onde está a minha fé? Porque é por meio da fé que vai ser transformado o nosso coração, por nós crermos, não é? E eles mesmos tiveram uma pergunta depois. Qual é a pergunta? Quem é este? Quem é este que até o vento se submete? Quem é este? Não é? Então, quando nós passamos pelas experiências que ninguém pode fazer nada por nós, né? E a gente quer que um ajude e procura ajuda de outro e tal, né? Mas a oração e tudo mais, mas a experiência quem vai passar somos cada um de nós. Cada um de nós. Aliás, nós nada podemos fazer de grande, mas Jesus pode fazer. Amém? Jesus pode fazer. E Jesus quer fazer. E eu entendo que nessas experiências, nas experiências que nós estamos vivendo hoje, Deus está querendo formar convicção no nosso coração. Nós precisamos de convicção. Nós não podemos viver de uma fé sentimental, porque a fé sentimental, ela evapora na hora da experiência. Na hora de dificuldade, ela vai sumir, a ponto do Senhor perguntar, cadê a vossa fé? Onde foi parar? Então, nós precisamos ter convicção da palavra. Nós precisamos ter convicção do que a palavra diz que Deus é. Nós precisamos entender que Deus é poderoso. Amém? Deus é poderoso na pior situação, na pior condição, na pior experiência. Deus é poderoso. Deus sempre será poderoso. Então, eu queria ler uma coisinha aqui. Não vão confundir aqui, dizer que depois eu estou pregando alguma coisa estranha. E filosofia de homem, não é isso que eu vou falar aqui, né?
Meu pai veio do Japão, de uma cultura milenar, e lá eles têm uns costumes diferentes, e uma nação milenar, e eles têm alguns costumes que fazem algum efeito. Há uma ilha lá, vocês já devem ter lido sobre isso, de Okinawa, e lá dizem que as pessoas tem muitas pessoas muito idosas, que ultrapassam a linha dos 100 anos. Né? E eles vivem uma filosofia de vida, né? Que é atípica à vida moderna que nós vivemos hoje. É diferente dessa vida que nós vivemos hoje, mas aí eles têm o costume de viver a cultura que eles vêm vivendo há milhares de anos. E eles dizem assim, como que eles vivem lá? Sem pressa. Você consegue viver aqui sem pressa? Eles vivem sem pressa. Eu não sei quantos anos vou viver, mas eu quero viver. Eu sei que eu morro amanhã, mas eu sou chamado, eu tenho certeza, eu sou chamado, você é chamado para viver eternidade. Você tem que pensar nisso. Amém? Você foi chamado para viver a eternidade. Né? Eles vivem sem pressa. Segunda coisa, eles são muito tranquilos. Eles são muito tranquilos. Né? Terceira coisa, eles não ligam para atrasos. Eles não ligam para atrasos. Quarta coisa, eles não são nervosos. Tem aqui alguém que não é nervoso? Cheio de nervos? Outra coisa, eles não se preocupam, não vivem preocupados e nem guardam rancor. É que maravilha! Você consegue viver sem guardar rancor? É bíblico, né? É bíblico. Os incrédulos estão vivendo isso. E diz que é coisas atípicas à modernidade de hoje. Outra coisa, eles usam carros básicos, automóveis básicos. Lá não é o país do automóvel. Diz que eles vivem tudo é o carrinho igual mesmo. Não tem nada um carrão mais que outro. Não é? Outra coisa, eles cuidam uns dos outros. Né? É bom isso? Eles cuidam uns dos outros. Parece que eles são mais cristãos do que a gente, né? Outra coisa, eles vivem sem olhar para trás. E alegria, né? Que bom, hein? Vivem sem olhar para trás. Tem fortes laços de amizade. De verdade. Não fica um olhando para o outro, esperando se vai tropeçar, querendo achar uma fofoca, querendo achar um descuido, alguma coisa, para ficar enchendo a paciência do outro. Eles vivem num clima suave. Acho que eu vou mudar para lá. O quê? Vai mudar para onde? Tem uma bolsa maior para mim entrar dentro? Então é de Deus. Então, veja bem. Jesus passa
esse negócio, essa turbulência. E Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por isso que muitas vezes o cristão é chamado de louco, porque a fé é convicção de fatos que não se veem. Você não vê, mas você tem convicção no coração. Fica tranquilo que Deus está nesse jogo. Amém? E muitas vezes nós estamos perdendo de 10-0, mas Deus vira o jogo. Amém? Creia nisso. Creia nisso para você, creia nisso para sua casa, creia nisso para o seu filho, creia nisso para a sua família, creia nisso enquanto você estiver vivo, algo pode acontecer por meio da sua vida. Amém? Eu quero profetizar isso. Pode estar muito ruim a situação, mas enquanto você estiver vivo, orando, buscando o Senhor, andando com o Senhor, há esperança. Amém? Há esperança. E os discípulos passam por essa experiência poderosa. Eu creio que eles puderam ver quem de fato era Deus, quem de fato estava ali. Jesus, 100% homem, dormiu ali. Mas 100% Deus vivo e real, não dorme nem dormita. Amém? E diz aqui assim, que quando eles desembarcaram, o que aconteceu? Logo ele veio de encontro a ele um jovem endemoniado. E diz que esse rapaz tinha um grande problema, né? Versículo 27 diz assim: logo a desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia no sepulcro. Que tristeza, que tristeza. Veja alguém que andava nu. Por isso que queriam prender ele. Por isso que amarravam ele. Ele saía nu pela rua. Não é? E ele não parava em casa, e não habitava em casa, e ele vivia nos sepulcros. Lugar de sepulcro é para os mortos. E diz que quando ele viu Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Ele era demônio respondendo na vida do homem. Não foi o homem que respondeu sobre Jesus, né? chamando de Filho do Deus Altíssimo. Era o demônio que estava dominando esse rapaz, né? E diz que eram muitos demônios, porque quando Jesus desembarcou ali, no versículo 29, diz que porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Veja que situação. Diz que eram 2.000 demônios estavam naquele rapaz. E muitas vezes a gente acha que é tudo natural, que é tudo normal. Não é? Mas não era normal. E o próprio demônio recepcionou o Senhor ali. Só que Jesus já tinha dito, né? Para ele sair daquele homem. Então começa ali uma ordem de Jesus. E esse demônio fala: ó, não nos mande para o abismo, nos mande para os porcos. E Jesus falou: vai, não é? E então
causou um grande problema naquele lugar, em Gadara. Porque ali, pelo que a gente vê, era um lugar de criação de porcos, né? E por causa disso, os porcos morreram no mar, a manada de porco, e isso causou um problema, e o pessoal ali não queria mais que Jesus ficasse ali, né? Mas eu quero voltar nessa questão do versículo 27, onde diz que um dos problemas daquele homem era que ele não se vestia. Diz que ele não se vestia. Vocês lembram, conhecem e sabem já os princípios do pecado, né? Lá em Gênesis, diz que Adão, quando pecou, o que aconteceu? Seus olhos foram abertos e eles começaram a ver, Adão e Eva, eles viram que eles estavam nus. E qual foi a solução? Qual foi a solução que Adão achou? Fazer umas vestes de folha de figueira. Muitas vezes, a gente faz isso, não é? Não é para fazer, mas a gente, muitas vezes, se esquece que a gente tenta se vestir com folhas de figueira, né? Mas lá fala que Deus fez uma veste para Adão e Eva de peles, não é? Veja que interessante isso. Veja que precioso isso. Aquelas vestes nas quais Adão se vestiu, não serviu. Não serviu. Também nós, com as vestes mentais que nós nos vestimos, o problema é as vestes do pensamento, que a gente acha isso e aquilo e pensa e esquece da palavra, também elas não servem para nós. Nós precisamos tomar a vestidura do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos nos vestir. E a Bíblia fala que nós precisamos nos revestir, não é? Por isso Ele nos deu o Espírito Santo, para que nós possamos ser vestidos do alto, vestido pelo Espírito Santo, e a nossa vida seja de fato protegida pelo poder de Deus. Amém? Ele não habitava em casa. Eu creio que a maior parte dos nossos problemas começam em casa. Certo? A maior parte dos nossos problemas, eles começam em casa, porque fora, não é? Mas é em casa. É em casa que a gente tem que começar a mudar as coisas, não é? Começar a mexer nas coisas. É muito difícil, é muito complicado, mas é lá em casa. Não tem como achar alguma coisa fora de casa. Porque na sua casa, na minha casa, eu habito ali dia quando é de dia e noite quando é de noite, não é? E se nós começarmos pela casa, é o caminho correto, é o princípio. E ali precisa ser mudado, constantemente, não é? Ele não habitava em casa. É lá que a gente tem que começar. Muito difícil, muito complicado, mas é lá. E tem que, enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente estiver de olhos abertos, há esperança. Há esperança, amém? Fala aí para Deus, há esperança. Amém? Pensa no seu coração, tem coisas a ser feitas. Eu acho que está tudo pronto, que está tudo bom. Ah, vai assim mesmo, fica desse jeito mesmo. Mas acho que Deus não fala isso para mim. Fala, tem coisas para fazer. Não é só na parede, né, nas quatro paredes, não é nada, é nós pessoas. Amém? Nós pessoas e nas coisas que estão
nas nossas mãos. Aí cabe oração, cabe jejum, cabe dedicação. Deus vai mudar vai virar esse jogo, não é? Eu estava lendo um livrinho uma agenda de 1990. Naquele ano, a gente teve um estudo sobre marido e mulher. Né? Faz tempo, né? E lá falava de como resolver os conflitos de marido e mulher. Nossa! Muito interessante, muito impressionante. E a gente olha e fala, vou jogar essa agenda fora, né? Já está ocupando muito lugar, 30, 40 agendas guardadas, né? Aí a gente abre lá por acaso, catei a agenda para jogar fora, não é muita agenda, não aguento mais guardar a agenda. Aí abro lá e vejo o estudo sobre como acabar com os conflitos. Eu falo, não vou jogar fora, não vou guardar mais um tempo aqui. Então, é a casa o problema. Outra coisa aí, ele vivia no sepulcro. Quantas vezes a gente vive do passado? De coisas que já foi, de coisas que já morreu. Figurando aqui, não é o sepulcro ali onde estão enterrados os nossos pais, né? Mas quanto nós temos a capacidade de voltar a ficar pensando no passado. O passado não muda mais, já foi, não é? Então, esse rapaz vivia assim. E pulando aqui para o versículo 35, né? Depois que Jesus fez a limpa ali, expulsou todos os demônios, né? Esse moço ficou livre. No versículo 35, diz assim: então saiu o povo para ver o que se passara. Foi um grande acontecimento ali. E foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido. A pessoa que, tremendo, encontra aquele jovem vestido. Lembram da parábola do filho pródigo? Primeira coisa que o pai fez foi trazer um vestido novo. Isso quer dizer uma nova vida, uma vida daqui para frente. Deus quer isso conosco. Apocalipse diz que Deus quer nos dar uma veste branca. Não é? Então isso fala do nosso interior. Nós precisamos ser vestidos por Deus, vestido de fé, vestido da palavra da fé, não é? Nós não podemos ficar desprotegidos, nós não podemos ficar nu nesta vida. Nós precisamos da vestidura de Deus na nossa vida. E fala que esse rapaz foi encontrado vestido. Pode ser que ele foi encontrado vestido com as suas vestes de algodão, de alguma coisa assim, mas figurando, nós precisamos ser vestidos de fé, nós precisamos ser vestidos de esperança, nós precisamos ser vestidos de Deus, vestidos da justiça que vem da morte de Cristo na cruz do Calvário. Não são mais os meus discursos pessoais de pensamento que deve vigorar na minha vida, mas da palavra, não é? E ele está em perfeito juízo. Que interessante, perfeito juízo. Muitas vezes a nossa cabeça não está lá muito boa, não é? Começamos a pensar coisas estranhas. Começamos a pensar em coisas aqui da terra, não é? Deixamos de olhar para o alto e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. O Senhor quer nos dar juízo perfeito.
Ele quer nos dar convicção. A fé é a certeza das coisas que se esperam. O que mais? A convicção, guarda essa palavra, convicção das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Nós não vemos muitas coisas, né? A maioria das coisas nós não conseguimos ver. Mas Deus quer que a gente veja Cristo. Deus quer que a gente veja o Senhor. Não é? Pensa numa coisa tremenda. Perfeito juízo. Sabe o que é perfeito juízo? Assentado aos pés de Jesus. Esse é o lugar. Esse é o lugar que de noite, de dia, eu devo pensar aonde eu quero estar. Esse rapaz foi privilegiado, não é? Esse rapaz, olha, Jesus atravessou o lago só por causa dele, não é? E ele estava sentado. Quem teve a oportunidade, quem teve o privilégio, quem teve essa alegria de ficar assentado aos pés do Senhor ao vivo? Ao vivo. Isso não te anima? Isso não te anima? A buscar mais o Senhor? A se derramar mais nele? Não é? Vou dizer uma coisa, isso é para poucos. Isso é para poucos. Isso é para todo mundo ao mesmo tempo e para poucos, porque poucos são que vão fazer isso. Eu espero que você seja um. Eu espero que todos nós sejamos aqui, tenhamos essa sede, esse desejo de se prostrar aos pés do Senhor. Permanentemente. Permanentemente, constantemente. Uma vez só aos pés do Senhor, capacitou ele ao ponto de Jesus falar: não, pera lá, você não vai me seguir. Diz aí que ele queria seguir a Jesus, né? Mas Jesus diz assim, o 38, o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Jesus fez por ti. Então foi ele anunciando a toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Começa aí, né? Conta tudo que Deus fez por você, não é? Eu acredito, eu creio que Deus fez muita coisa na sua vida já, não é? Que Deus fez grandes coisas na sua vida, na minha vida, suficiente para sairmos contando tudo que Deus fez por nós. Sua morte na cruz, seu sangue derramado, o seu chamado. Muitas vezes a gente fala assim: eu não sei o que fazer, né? Mas a palavra diz que Jesus ordenou a esse jovem perdido: vai e conta tudo que eu fiz por ti. Amém? Tudo, conta, fala. É isso que Ele quer de nós. Eu quero que você abra aí no capítulo 4 de Romanos. Versículo 21. No versículo 19 a 21.
estão colocando aí ou não? Eu nem vi. Romanos 4, 19 e 21 diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aí, está assim? Estando certíssimo de que Deus era poderoso para cumprir o prometido. Pega essa palavra para você. Amém? Minha palavra diz convicto. Ele estava plenamente convicto. Ele tinha certeza. Ele não tinha dúvida de que Deus era poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus nos abençoe para que a nossa vida, a nossa fé, ela seja viva no Senhor. Amém? Quando tomamos a ceia, tomamos porque nós cremos. Devemos tomar porque nós cremos. Amém? Espero que nós estejamos plenamente convictos de juízo perfeito nessa fé. Amém? De juízo perfeito, sensato. E que Deus possa fazer na nossa vida mais um dia de milagre, mais uma semana de milagre. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Hoje eu estou com voz de locutor de FM. É que esses dias, uma coisa que eu tenho assim, buscado em Deus, que Ele revele a profundidade das coisas relativas à ceia, né? São duas ordenanças que a igreja tem da parte do Senhor Jesus, de que aquele que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que ele se batize como uma confirmação do exercício da fé colocada em Cristo e que participe da ceia. São as duas ordenanças que a gente encontra na palavra de Deus. E o batismo fica bem claro para a gente na necessidade de se expor, é um testemunho, mas há uma ação espiritual que acontece e que a gente às vezes não enxerga no batismo. Recebemos o dom do Espírito e coisas que não são visíveis aos olhos, mas que marcam nossas vidas. Agora, na ceia, né, ela nos conduz à comunhão, a uma profundidade de coisas que a gente não entende. Por isso eu fico pensando muitas vezes, a gente, por não compreender plenamente a essência, né, nem sempre a gente valoriza. A gente acaba fazendo um outro programa, quando esse deveria ser o centro da nossa vida, né? E de forma alguma eu posso prescindir, como o Marcos falou, do privilégio de participar disso, de tomar do pão, tomar do cálice junto com os irmãos. Isso fala de coisas que não entendemos.
Fala de coisas que a gente pensa que sabe, mas naquele dia, né? Quando as coisas se revelarem plenamente, as coisas estiverem totalmente claras aos nossas mentes e corações, a gente vai olhar assim, meu Deus, que profundidade, né? Quanta coisa, que beleza, a beleza de Cristo se manifestando. Amém. Vamos participar? Precisa de ajuda. Amém. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, como nós temos aprendido de Ti, como o Senhor Jesus fez um dia, e como o Senhor Jesus determinou, nos ensinou, nos deu o privilégio de poder participar disso, nós partimos o pão, assim como o Senhor Jesus partiu. E o abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo, toma e come dele, porque isso é o meu corpo que é dado por vós. E o Senhor cumpriu isso lá naquela cruz. E também o Senhor naquela cruz derramou o seu sangue e disse para os discípulos, toma também do cálice, porque esse é o cálice da nova aliança. Aliança sob a qual nós vivemos agora, até aquele dia que o Senhor vem nos buscar, para vivermos eternamente na Tua presença. Coisas que não compreendemos, maravilhosas demais para nós, mas temos convicção de que são reais, porque o Senhor disse, então nós cremos. Muito obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém. Então nós devemos vir aqui tomar, né, pegá-lo e celebrar em família, em grupos, um com o outro, como o Espírito conduzir a cada um. Amém? Podem vir. Eu não vou pegar que eu estou com a mão. Por favor, termina de cortar. Vai lá.